de francês, né? Estamos estudando o glossário gramatical para o estudo do idioma francês, né? Já estudamos na primeira e na segunda aula adjetivo qualificativo, advérbio, anterioridade, artigo, verbos auxiliares, propósito, objetivo, né? Causa, comparativo, os comparativos, né? Complemento do agente, complemento do objeto direto, o COD, né? Complemento do objeto indireto, o COI, né? Complemento do nome, substantivo, concordância dos tempos, condição, condicional, conjunção, consequência, determinante. Tipo, na segunda aula nós estudamos o discurso direto, discurso indireto, gênero, gerúndio, H aspirado, H mudo, imperativo, impessoal, forma impessoal, o indicativo, o infinitivo, o interlocutor, a interrogação ou a forma de interrogação, né, no francês, a ligação, locutor, o que é locutor, realce, né, modos, os verbos, o modo dos verbos, o nome comum, né, nome próprio, nome, substantivo, o que é substantivo, ordinal, o que é o nome ordinal, particípio. E agora vamos estudar nessa aula a forma ou voz passiva e vamos em frente estudando, né? Nosso glossário gramatical para o estudo do francês, tá? Então, passiva, forma ou voz passiva, é como uma forma ativa invertida, tá? Le vent a casé en branche. O vento quebrou um galho. En branche a été casé par le vent, né? Então, um galho foi quebrado pelo vento, tá? Então, aqui está na ativa, né? O vento quebrou, né? E aqui diz que quebrou um galho. E aqui o galho foi quebrado por um vento, tá? Então, aí temos a figura da voz passiva, tá? O verbo passivo se conjuga sempre com être, tá? Aqui, ó, et, a-et, né? Então, sempre se conjuga com être, o verbo passivo. Frase é um conjunto de palavras ordenadas que apresentam uma unidade de sentido. Na escrita, a frase começa por uma letra maiúscula e termina por um ponto, tá? Muita gente esquece, né, que uma frase começa com uma letra maiúscula e termina por um ponto, tá? Inclusive aqui no nosso texto tem alguns casos aqui que a gente teria que acertar, tá? Mas lembre-se sempre que uma frase sempre começa por uma letra maiúscula e termina por um ponto, tá? Aqui na escrita e aqui, né, o ponto, tá? Tanto no português como no francês. A frase pode ter uma só palavra. Isso aqui é uma frase. Oui, oui, sim, né? Começou por uma letra maiúscula, né? E terminou por um ponto. Ser composta de uma só proposição independente ou compreender duas ou várias proposições, que aí é a chamada a frase complexa, tá? Agora, posterioridade significa que uma ação se situa depois de uma outra ação, né? Então, está existindo uma relação de posterioridade. Preposição. Preposição é uma palavra invariável que serve para estabelecer uma relação a duas coisas, né? Então, nome mais preposição mais nome, nome preposição mais verbo, verbo mais preposição mais nome, verbo mais preposição mais verbo. Vejamos aqui as nossas relações aqui. Nome mais preposição mais nome. La voiture de mon père. O carro de meu pai, tá? Então nós temos aqui o nome, voiture, aqui nós temos a preposição e aqui nós temos o outro nome, mon, né? Meu pai. Une cuillère à café, uma colher
de café. Nome mais preposição mais verbo. En machine à laver, uma máquina de lavar. La chambre à coucher, la chambre à coucher, o quarto de dormir. Depois nós temos verbo mais preposição mais nome, né? Il vient de Hongrie, ele vem da Hungria. Il rentre à la maison, ele volta para casa. Ele volta para casa, né? Depois temos verbo mais preposição mais verbo. Il accepte de partir. Il accepte de partir. Ou seja, ele concorda em partir. Il finit de dîner. Il finit de dîner. Ele finalizou o jantar. Pronome. Pronome substitui um nome. Pode ser sujeito, tônico, complemento direto ou complemento indireto, tá? Então, como sujeito, il est venu, ele veio, né? Tônico, lui, il a toujours raison. Lui, il a toujours raison, né? Lui, ele tem sempre razão. Vamos dar uma ajustadinha no texto aqui. Complemento direto. Je le vois. Je le vois. Eu o vejo. Complemento indireto. Je lui parle. Je lui parle. Eu lhe falo. Então aqui nós temos tônico. Ele tem sempre razão, tá? Aqui é tônico. Vamos em frente. Ele pode também substituir uma frase. Tu sais ce qui est arrivé? Oui, je le sais. Tu conhece este que chegou? Sim, eu o conheço. Pronominal, verbo pronominal. É precedido de um pronome pessoal reflexivo. Se laver, se lavar. Se dépêcher, se dépêcher, né? Aqui é aberto, né? Aqui é fechado. Se dépêcher, se apressar. S'adresser, né? ER, né? No final. S'adresser, se mudar, né? Então, nos tempos compostos, o verbo pronominal se conjuga sempre como être. Ils se sont dépêchés de rentrer. Eles estão se apressando para voltar. Proposição. Proposição é um conjunto de palavras cujo núcleo é um verbo. Existem tantas proposições quanto sejam os verbos conjugados. Il y a autant, né? Existem tantas preposições quanto sejam os verbos conjugados. Existem 3 tipos de proposições. Não confunda proposição com preposição, tá? Aqui são proposições. A proposição independente. Il est là. Nous sommes arrivés à 6 heures. Ele está lá. Nós estamos chegando às 6 horas. Então aqui nós temos uma proposição independente. A proposição principal que comanda as outras proposições. J'ai vu un film qu'il est très intéressant. J'ai vu un film qui est très intéressant, né? Eu vi um filme que é muito interessante. Aqui é a proposição principal. Tá? Rentre,
vite à la maison avant qu'il commence à pleuvoir. Pleuvoir, né? Retorne rapidamente para casa antes que comece a chover, tá? Essa aqui é a principal. Depois a proposição subordinada, que depende da principal. Elas podem ser, né? Completiva. Il m'a dit qu'il était venu à 2 heures. Ele me disse que tinha chegado às 2 horas, tá? Essa aqui é completiva. Relativa. C'est la maison où il est né. A casa onde é nascido. J'ai vu un film qui est très intéressant. Eu vi um filme que é muito interessante, né? J'ai vu un film qui est très intéressant, né? Então, eu vi um filme que é muito interessante. Interrogativa indireta. Il me demande si j'ai content de ma journée. Il me demande si j'ai compte de ma journée. Ele me perguntou se eu estou contente com minha jornada. Certo? Então essa aqui é a relativa, tá? Agora, qualificação. Nós podemos qualificar ou caracterizar o nome por um adjetivo, está errado, né? Un beau film, um bonito filme. Um complemento nominal, aqui, ó, le cinéma du quartier, ou seja, o cinema do bairro. E uma relação, le film que j'ai vu hier soir, um filme que vi ontem à noite. Tá? Então, qualificação, podemos qualificar ou caracterizar um nome por um adjetivo, um complemento nominal ou uma relação. Tá? Aqui é um simples adjetivo, né? Filme bonito. Aqui um complemento nominal, cinema do bairro, né? E aqui uma relação toda, né? Então aqui uma frase toda, né? Le film, o filme que j'ai vu hier soir, né? Que eu vi ontem à noite. Quantificação, exprime a ideia de quantidade com um número. 25 étudiants, 25 estudantes, um advérbio, beaucoup d'étudiants, muitos estudantes, e um adjetivo, de nombreux étudiants, né, numerosos estudantes. Recíproco, verbo recíproco. O sujeito está sempre no plural. A pratica a ação sobre B e B pratica a ação sobre A. Então nós temos um verbo recíproco. Eric e Patrick se disputent souvent. Eric e Patrice competem frequentemente. Tá? Então temos a ideia de recíproco. Reflexivo, um pronome reflexivo, o sujeito e o objeto representam a mesma coisa ou a mesma pessoa. Elle se maquille. Elle se maquille. Ela se maquia e nous levons tout demain. Nós nos levantamos todas as manhãs. Né? Então, ideia de reflexivo, né? Pronome reflexivo, né? E o se e o nu.
né? O sujeito e o objeto representam a mesma coisa ou a mesma pessoa. Semi-auxiliares. Eles são seguidos de infinitivo e trazem, aportam a porta. Isso aqui não é pronunciado, né? Aporta as informações ou trazem as informações sobre a maneira pela qual se passam as coisas, sobre a possibilidade, a vontade e a obrigação. Tá? Então são semi-auxiliares esses verbos. Tá? Il commence à marcher. Ele começa a marchar. Il va bientôt manger tout seul. Ele vai logo comer sozinho. Il vient de rentrer à la maison. Ele acaba de retornar para casa. Ils ont fini de travailler. Eles terminam o trabalho. Depois, então, sobre a possibilidade, a vontade, a obrigação, né? E os verbos, nesses casos aqui, são semi-auxiliares, né? E aqui eles estão, possibilidade, vontade, obrigação, são os verbos modais, né? Então, vous pouvez m'aider, você pode me ajudar, Depois, je dois me coucher tôt, eu devo me recolher cedo. Je ne veux pas sortir ce soir. Je ne veux pas sortir ce soir. Eu não quero sair esta noite, tá? Aqui. Vous, querer, né? Vous, dois, devo e pouvez, pode, né? Então, indicando possibilidade, vontade, obrigação. Agora, a simultaneidade. As duas ações se desenrolam ao mesmo tempo. Il parle en dormant. Il parle en dormant. On dorme. Ele fala dormindo. Il parle en dormant. Subjuntivo é um modo pessoal. Ele exprime o ponto de vista do locutor e, sobretudo, a ordem, o desejo, a vontade, a dúvida, o sentimento. Vejamos aqui a ordem. Je veux que tu viennes tout de suite. Eu quero que tu venhas imediatamente. É uma ordem. O desejo, uma vontade. Je voudrais que tu me rendes un petit service. Eu quero que você me faça um pequeno serviço. A dúvida, uma dúvida. Je ne crois pas qu'il soit vraiment malade. Eu não creio que ele esteja realmente doente. E sentimento. Je suis content que tu viens. Je suis content que tu viens. Eu estou feliz que tu veio. Subordinada, proposição subordinada, né? Ver proposição, tá? Veja a proposição. Superlativo. Le plus beau, o mais bonito. Le moins beau, o menos bonito. Le meilleur, o melhor. Le pire, o pior. E por último, verbo. Verbo é a única palavra que se conjuga, que muda conforme a pessoa, o número, o tempo, etc. O nome de família do verbo é o infinitivo. Vejamos aqui alguns infinitivos. Tá? Aimer, amor. Aimer. Choisir, escolher. Apprendre, aprender. Rire, pouvoir, poder. Então, terminamos o nosso estudo do nosso glossário gramatical, né? Útil para o estudo do idioma francês. Então,
quando você estudar o francês, né? Tente entender e compreender o significado ou a função de cada uma das palavras, né? O que é o que, onde está o verbo, onde está um pronome, né? Onde está um advérbio, né? Assim a gente vai aprender o idioma com bastante intensidade, tá? Então espero que esse glossário seja útil para vocês e surgindo erros, eventualmente erros podem ser detectados, tá? Por favor, nos comentários aí no vídeo do YouTube aí, pode colocar aí para que sejam feitas as correções, tá? Um abraço a todos e até então uma próxima aula.